Vamos lá. Nós estamos no tempo do Natal. As oitavas de Natal, como alguém disse aí, né? A oitava de Natal é como se a gente celebrasse o nosso aniversário por 8 dias de festa. Então a igreja nos pede que durante 8 dias se celebre a missa, durante 8 dias, na mesma solenidade, na mesma dignidade do dia da noite de Natal. É como se fosse um grande dia que se estende por 8 dias, a oitava. São 2 festas do ano na igreja que tem a oitava. É o Natal e a Páscoa. Também a Páscoa nós celebramos durante 8 dias. O Natal também nós celebramos durante 8 dias. A oitava de Natal. Irmãos, eu queria partilhar com vocês nessa noite a respeito de um tema neste tempo do Natal muito bonito, que é a história. Eu lembro que da última vez que estive aqui no grupo de oração, eu partilhei também a vida de um santo, né? E também neste tempo do Natal, eu gostaria de partilhar com vocês alguns santos que tiveram a graça de terem visão do menino Jesus. Alguns que tiveram a graça de ver o menino Jesus, outros santos que tiveram a graça de não somente ver, ter visão do menino Jesus, mas que tiveram a graça de pegar o menino Jesus no seu colo, acariciar o menino Jesus no seu colo. Então eu listei aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 santos. Talvez o tempo não vai ser possível a gente ver todos, mas para não cansar vocês, a gente vai tentar ver alguns. Existem pelo menos 2 santos que, quando a gente diz assim, santos que tiveram, né? É claro, não vale dizer São José, porque São José, ele cuidou, foi o pai adotivo do menino Jesus. Então é evidente que São José via, cuidava do menino Jesus. Esses santos que nós vamos ver nessa noite são aqueles santos que depois que Jesus já tinha ressuscitado, voltado ao céu, ele apareceu para esses santos e, como dissemos, alguns tiveram o privilégio de tomar o menino Jesus nas mãos. Então existem pelo menos 2 santos que a gente conhece bem, cujas imagens desses santos são retratadas com o menino Jesus na mão. Alguém lembra de algum? Aquele santo que a gente, vocês lembram, porque ou vocês estão tímidos, ou estão, não sei se com medo de dizer, aquele santo que a gente comemora na época junina, junto com São João e São Pedro. Santo Antônio. Como é a imagem de Santo Antônio? Ninguém sabe como é a imagem de Santo Antônio? Como é a imagem de Santo Antônio? O que ele tem no colo? O menino Jesus, né? Porque Santo Antônio foi um desses santos que tiveram a graça de não somente ver, mas muito mais tomar o menino Jesus no colo, nos braços, né? Antes da gente apresentar estes santos, vamos ler aí a primeira carta de São João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 1, quase um pouquinho antes do Apocalipse. Primeira carta de São João, capítulo 1, quase lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. Antes você tem a carta de Judas, antes da carta de Judas, as 3 cartas de João. Nós vamos ler a primeira no capítulo 1 também. Quase lá no finalzinho da Bíblia, depois das cartas de São Paulo, aí passa Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª Pedro, aí chega depois da carta de Pedro, das cartas de Pedro chega as cartas de São João, quase no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Nos diz assim a partir do versículo 1 também, né? O que era, vamos ler juntos, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos
visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Perceba que São João foi um dos 12 apóstolos ou não? Acorda com o mato que está do lado, cochilando, acorda quem está no corpo de trás. Deixa eu perguntar de novo. São João foi um dos 12 apóstolos ou não? Alguém disse ali sim. Não sei se sabia, se arriscou, mas acertou. São João foi um dos 12 apóstolos, minha gente. Lá quando Jesus na última ceia disse: um de vós há de me trair. Lembra que teve um apóstolo que reclinou a cabeça no ombro de Jesus e perguntou assim: Senhor, quem é que de nós 12 aqui vai te trair? Lembra que teve um apóstolo que perguntou isso? Esse apóstolo foi São João. Quem estava aos pés da cruz de Jesus junto com Nossa Senhora? São João. Então vamos ver agora se ficou mais fácil. São João foi um dos 12 apóstolos? Pronto, agora sem dúvida, povo do grupo de oração São José, senão eu vou dizer a Padre de Djalma para todo mundo voltar a passar da primeira comunhão. Viu? São João foi um dos 12 apóstolos, sim ou não? Sim. São João, muito provavelmente, escreveu o Evangelho, que traz o nome dele, Evangelho segundo São João, as 3 cartas e o livro do Apocalipse. O que São João está falando aqui? De uma experiência concreta. Sabe aquele remédio, aquele mato, aquele chá que você provou e você sabe que tem, como a gente diz, serventia? E você indica o chá daquele mato, aquela pomada, aquele cachete, é muito velho tempo de cachete, né? Aquela medicação que você provou, que serviu para você, e você diz com segurança: olha, pode provar porque eu tomei e atestei que serve. Tem serventia. É aquilo que São João está dizendo aqui. Não foi alguém que me disse. Ele está dizendo o quê? O que temos ouvido. O que temos visto com os nossos olhos. O que temos contemplado em nossas mãos apalparam. É aquilo que a gente experimentou. Eles viveram 3 anos na companhia de Jesus, que não é os jesuítas, né? Depois que Jesus batizou, se ele começa o seu ministério, chama aqueles 12 homens. Então São João está falando aqui em nome dos outros apóstolos. Nós vimos Jesus, nós tocamos, nós comemos com ele. E deixa eu perguntar a você: a experiência que os apóstolos fizeram com Jesus foi somente enquanto Jesus estava vivo e depois que Jesus foi crucificado? Eles não viram mais Jesus? Não falaram mais com Jesus depois da morte de Jesus, ou falaram e viram Jesus? Falaram, viram, sem dúvida. Se Jesus, São Paulo vai dizer, se Jesus não ressuscitou, a nossa vã ou melhor dizendo, a nossa fé vã, não tem serventia. Porque Jesus mesmo, depois de ressuscitado, aparece para os apóstolos. Como é o nome daquele apóstolo que duvidou? Quem lembra? 4 letrinhas, começa com Tom, termina com Né. Tomé. Ficou muito fácil assim, né? Quando Jesus aparece, Tomé estava no primeiro momento? Minha gente, vou dizer a Padre de Djalma para fazer vocês voltar a passar da primeira comunhão. Quando Jesus aparece no primeiro momento, Tomé estava lá com os outros 10 apóstolos? Porque Judas já tinha se suicidado? Não. Aí vão dizer a Tomé: olha, o Senhor nos apareceu. Tomé diz o que? Se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Não foi assim que Tomé disse? 8 dias depois, no domingo seguinte, por isso que nós cristãos guardamos o domingo, porque a ressurreição é no domingo, o Espírito Santo desce no domingo, é o dia que a comunidade começa a se reunir para celebrar a Eucaristia, a memória do ressuscitado. 8 dias depois, no domingo seguinte, Jesus aparece, Tomé está lá. O que Jesus diz a Tomé? Toca, coloca a tua mão aqui, não seja mais um incrédulo, mais um fiel, uma pessoa que tem fé. Então pergunto lá a vocês novamente: os apóstolos só viram Jesus até a morte dele e depois não viram mais? Não, eles viram Jesus.
Então isso que São João está dizendo aqui, essa experiência de ver com os próprios olhos, de ouvir Jesus pregar, de tocar em Jesus, foi mesmo depois da ressurreição. Mesmo depois de Jesus ressuscitado, eles continuaram vendo Jesus, continuaram ouvindo Jesus, continuaram tocando em Jesus. Então, irmãos, muitos santos na história da igreja tiveram essa alegria, esse privilégio, esse prestígio, essa graça de verem o menino Jesus. Muitos, como a irmã lembrou, Santo Antônio de Pádua, teve a graça de não somente ver o menino Jesus, como tomá-lo em seus braços. Santo Antônio, ele é contemporâneo, ele viveu na mesma época, ali século XIII, ano 1200. Ele nasceu em Portugal, Lisboa, mas exerceu seu apostolado, a sua missão na Itália. Por isso, Antônio de Pádua, Pádua é uma cidade da Itália. E quando ele conhece o grupo de São Francisco de Assis, ele decide deixar aquele primeiro grupo dos agostinianos e entrar para o grupo dos franciscanos. Então ele conheceu pessoalmente este grande santo da igreja, São Francisco de Assis. E Santo Antônio, em uma de suas viagens, ele termina por se hospedar na casa de um homem muito rico. E durante a noite, muitos de nós somos desse tempo, né? Alguns jovens aqui, talvez não, mas eu ainda sou do tempo em que, geralmente, lá na cidade minha de origem, Bom Conselho, era frequente que um dia na semana faltava energia. Hoje não tão mais, mas há algum tempo atrás, talvez, não sei se aqui no sítio, a energia chegou. Se você lembra do tempo que ainda não tinha energia aqui no sítio, naquele tempo do candeeiro, do lampião, da luz de vela, né? Então a gente fica imaginando 800 anos atrás, na época de Santo Antônio se hospeda na casa daquele homem rico, e de repente aquele homem, na escuridão da noite, ele vê um clarão saindo na brecha da porta do quarto em que Santo Antônio está hospedado na casa dele. E quando, pela curiosidade, naquele clarão grande, maior do que a luz de vela, de candeeiro, seja lá o que fosse que havia naquele tempo de Santo Antônio, quando aquele homem rico que hospedou Santo Antônio em sua casa vai brechar, ele vê que Santo Antônio está brincando com uma criança no colo. E ele sabe que na casa dele não tem criança. E ele chega à conclusão que aquele santo, que aquela criança é o menino Jesus. E conta a história que o próprio menino Jesus disse a Santo Antônio que eles estavam sendo brechados, que eles estavam sendo observados. E Santo Antônio, quando abre a porta, que vai à procura do dono da casa, diz: eu sei que você viu, eu sei o que você viu, mas eu lhe peço, por favor, que você não conte a ninguém até o dia da minha morte. E depois que Santo Antônio morre, o homem emocionado, dando testemunho para recompor a vida do santo, reconstruir a vida do santo e até testemunhar a santidade para a canonização. É isso que acontece depois da morte dos santos. Ele conta esse milagre que ele próprio presenciou em sua própria casa, de ver aquele frade Antônio de Pádua, que depois seria o Santo Antônio, na sua casa, em um dos seus quartos, pela brecha da porta, vendo Santo Antônio brincando com o menino Deus. Mas esse é um santo que nós sabemos, tem nas imagens, nós lembramos. Mas existe um outro santo, que a imagem dele também é com o menino Jesus. Vocês vão lembrar, ele é o santo padroeiro dos motoristas. Quem é esse santo? São Cristóvão. Lembra, se alguém tem o quadro de São Cristóvão, lembra da imagem dele, que São Cristóvão, ele traz sobre os ombros o menino Jesus, lembra disso? E é muito bonita também a história de São Cristóvão. Talvez alguém, não sei se alguém não está conseguindo lembrar da imagem de São Cristóvão, né? Mas ele é um homem alto que traz nos seus ombros o menino Jesus. Porque Cristóvão, que viveu lá no século III, ele é muito antes de Santo Antônio, né? Ele viveu em um lugar chamado, eu anotei aqui, Anatólia, que hoje seria a Turquia, lá por volta do ano 251. Santo Antônio era um soldado, ou melhor dizendo, São Cristóvão era um soldado forte, um soldado alto, e que o exército em que São Cristóvão estivesse alistado, era um exército que com toda certeza
ganharia muitas batalhas por ter dentro das suas fileiras o grande Cristóvão, que era um soldado forte, um soldado alto, robusto, né? Que muitos exércitos disputavam os serviços militares de Cristóvão. E Cristóvão queria se alistar naquela época, século III, ele queria se alistar no mais poderoso exército que houvesse naquela época. Então ele se alistou no exército de um determinado rei, e nenhum louvor, nenhuma festa dada em comemoração àquele rei, cantavam-se alguns hinos para aquele rei. E nesses hinos que se cantavam para aquele rei, a quem São Cristóvão trabalhava, ainda não era santo, o soldado Cristóvão, durante aqueles hinos louvando aquele rei, mencionava-se alguns espíritos maus, alguns agouros, pedindo que livrasse aquele rei de algumas pragas. E sempre que mencionava essas coisas negativas naquele louvor para aquele rei, Cristóvão percebia que o rei benzia-se. E Cristóvão foi perguntar àquele rei, por que quando, durante a música, se diz alguma frase negativa, o senhor se benze, rei? E aí, aquele rei respondeu para Cristóvão, é porque eu temo os espíritos maus, por isso que eu faço o sinal da cruz. Então Cristóvão decidiu, se o rei a quem eu sirvo, ele tem os espíritos maus, então eu vou procurar servir aos espíritos maus. Cristóvão ainda não era cristão, e ele sai por aí procurando, perguntando ao tempo, ao vento, ao espaço, onde é que tem esse espírito mau para que ele possa servir, porque ele quer servir e colocar o seu talento, a sua força, a sua destreza a serviço do mais poderoso rei que houvesse na sua época. E aí um espírito mau aparece para Cristóvão e diz que quer os serviços dele, só que esse espírito mau, quando passa diante de uma cruz, aquele espírito mau, ele afasta a visão, corta caminho, ele não sequer olha para a cruz. E Cristóvão percebe isso e pergunta àquele espírito mau, por que quando você vê uma cruz, você corta caminho, vira o rosto, evita olhar para a cruz? E aí o espírito mau responde para Cristóvão, é porque aquela cruz representa o rei que está acima de todos, o rei todo-poderoso, o criador do universo. E aí Cristóvão vai atrás desse rei poderoso para colocar a sua vida e os seus serviços a favor e a serviço desse rei chamado Jesus. E ele pergunta a um monge, onde é que ele pode encontrar esse tão falado rei Jesus para colocar-se a serviço dele e servir a ele? E aquele monge, ele dá uma dica a Cristóvão. Ele orienta Cristóvão a fazer uma vida de penitência, como Cristóvão era um pagão ainda, não era cristão, a seguir uma vida de penitência para... Acho que esse também a bateria descarregou. Esse também descarregou, eu acho. Aquele monge orienta Cristóvão a fazer uma vida de penitência, trabalhando ali no rio que é próximo, conduzindo e ajudando as pessoas. Por isso que São Cristóvão vai ser padroeiro dos condutores, dos motoristas. Aquele monge orienta São Cristóvão a viver uma vida de penitência, se penitenciando, trabalhando naquele rio, conduzindo e ajudando as pessoas a atravessarem o leito daquele rio. Quando num determinado dia, Cristóvão vê uma criança chamando por ele, para pedir a ajuda dele para atravessar o leito do rio. E Cristóvão coloca aquela criança nos seus ombros, ajuda aquela criança a atravessar o rio, e ele percebe que durante a travessia, aquela criança pesa muito mais do que qualquer outro adulto que Cristóvão já tenha ajudado a atravessar aquele rio. Mas mesmo assim, com toda dificuldade, ele ajuda e consegue atravessar aquela criança. Quando chega do outro lado da margem do rio, Cristóvão não se contém, admirado, comenta com a criança que por que ela pesava tanto? E aquela criança ela responde assim para Cristóvão: não te espantes, você não somente carregou o peso do mundo inteiro, como também você carregou o dono do mundo inteiro. Quem era aquela criança? Jesus. Irmãos, para não cansar tanto os ouvidos de vocês, já tem alguém já quase cochilando,
Eu queria mencionar apenas mais 2 exemplos. Como eu disse a vocês, listei aqui alguns nomes, né? A gente pode, pelo menos, citar Santa Teresinha do Menino Jesus, que teve uma aparição do Menino Jesus aos 9 anos de idade, lá no Natal de 1886. Nós tivemos na Itália vários santos, além do próprio São Francisco de Assis, e esse ano de 2023 fizeram exatos 800 anos que São Francisco de Assis, talvez alguém aqui saiba dessa informação. São Francisco de Assis, ele foi o primeiro a montar um presépio. Quem sabia dessa informação aqui? Alguém sabia? Não. Então fica sabendo disso. Quando você chegar em casa, você vai dizer para a mulher, ou para aquele marido que faz raiva, ou para aquele filho que fica comendo o seu juiz em casa. Diz, ó, herege, não diga assim não. Diga assim, ô benzinho, tu não sabe o que foi que eu descobri na igreja essa noite, no último grupo de oração do ano. Eu descobri que quem montou o primeiro presépio foi quem? São Francisco. Só esse lado aqui lembrou. Vamos ver todo mundo? O primeiro santo da igreja a montar um presépio lá, botar o boi, o jumentinho, o cavalo, 3 pessoas representando os magos, outros representando lá os pastores, um homem representando São José, uma mulher representando Nossa Senhora, a manjedorezinha lá, no casebrezinho no presépio. Quem foi o primeiro a montar um presépio? Francisco de Assis. São Francisco de Assis. E São Francisco montou aquela cena bonitinha, há exatos 800 anos atrás, 1223. E ele montou tudo direitinho, como eu disse, né? Alguém ali representando São José, alguém ali representando Nossa Senhora, 3 pessoas representando os magos, outros tantos representando os pastores, mandou trazer um burrinho, botou lá o burrinho, a graminha para o burrinho ficar quietinho, um boi, um gado, um bezerrinho lá, montou aquela cena no Natal do ano de 1226. E naquela cena ali, havia um soldado, por nome de John de Crescio, era um soldado que havia se tornado um seguidor de São Francisco de Assis, e a manjedoura estava vazia, não tinha nenhum bebê. Tinha o casal representando José, Nossa Senhora, tinha os 3 representando os magos, tinha as pessoas representando os pastores, mas a manjedoura estava vazia. Quando de repente os presentes que estavam ali, as pessoas que estavam presentes, percebem que São Francisco ele se demora com o seu olhar naquela manjedoura, como se ele estivesse vendo algo. E Deus que quis que aquilo ficasse testemunhado para que nós hoje, 800 anos depois, estivéssemos falando disso, desse milagre que o menino Jesus concedeu a São Francisco de Assis. Aquele soldado que estava lá entre os presentes, presenciando a cena, Deus deu a graça a ele de ver na manjedoura vazia um menino. Então, com toda certeza, somente aquele soldado de São Francisco, que paralisado ali, enquanto todos não viam, São Francisco, como que admirado, vendo alguma coisa ali dentro daquela manjedoura, estende os braços como para pegar uma criança invisível, que os presentes não conseguiam enxergar, mas que aquele soldado testemunhou que estava ali presente, o John de Crescio. Aquele soldado viu que São Francisco estendia os braços para tomar um menino nas mãos. Aquela criança, o soldado disse, dormia. E São Francisco, como que pegando aquela criança da manjedoura, que só São Francisco via, e aquele soldado que testemunhava, enquanto os presentes viam os gestos, mas não viam a criança, aquele soldado disse que São Francisco toma a criança da manjedoura, do estábulo, ainda que dormindo, e é como que a criança, o menino Deus, acordasse nos braços de São Francisco de Assis. Então são muitos santos na Itália. Podemos mencionar São Nicolas de Tolentino, ou São Nicolas Tolentino apenas, Santa Agnes Montluciano, Santa Catarina de Bolonha, a Beata Osana Andrade de Mantua, São Geraldo Magera, que é um santo redentorista, morreu com apenas 29 anos de idade, e alguns outros santos italianos, outros santos fora da Itália que tiveram a graça de ver, ainda na Itália, Santa Gemma Galgani, Santa Faustina. Santa Faustina é aquela que teve a visão de Jesus. Quem sabe? Com os raios, vou dar uma dica, senão vou dizer a Padre Djalma para fazer vocês tudo em volta da passada da primeira comunhão. O que a gente reza nas 3 horas da tarde?
Católicos de São José, pelo amor de Deus, se fama. São José está triste lá no céu, hein? O que a gente reza às 3 horas da tarde? A devoção à misericórdia do Senhor, o terço da Divina Misericórdia. Quem foi a santa que teve a visão de Jesus misericordioso? Santa Faustina. Só esse lado de cá, para nunca mais esquecer. Vai chegar em casa dizendo a Maria é o filho que faz raiva. Olha, também descobri que além de quem fez o primeiro presépio foi São Francisco de Assis, aprendi também que a santa que teve a visão de Jesus misericordioso foi Santa Faustina. Todo mundo agora os dois lados foi Santa Faustina. Santa Faustina, no Natal de 1937, ela tem uma graça durante a missa de ter uma visão da Sagrada Família, ali no presépio de Belém. Jesus, São José, Nossa Senhora e o menino Jesus, Santa Faustina, teve essa visão. E eu queria, para a gente concluir, também mencionar Santa Rosa de Lima, mais próxima da gente aqui na América, né? É aqui do Peru, país próximo a gente aqui no Brasil. Teve também Santa Rosa de Lima a graça, né, de ver o menino Jesus. A beata Ana Catarina Emmerich, que é famosa pelas visões que tem da vida de Jesus, da vida de Nossa Senhora, teve a graça também de ver o menino Jesus. São Félix de Cantalice é outro santo franciscano que tinha visões de Nossa Senhora, e em uma dessas visões Nossa Senhora deu a graça de São Félix de Cantalice tomar o menino Jesus nos braços, né? E eu queria mencionar aqui, para a gente terminar, dois santos, dois exemplos muito bonitos de santos que viram o menino Jesus, já que nós estamos nesse tempo da oitava do Natal. O penúltimo exemplo que eu gostaria de mencionar é de Santa Teresa d'Ávila. A experiência de Santa Teresa d'Ávila é aquela que depois Santa Teresinha do menino Jesus vai entrar na ordem carmelita, né, para a gente não confundir. Existe Santa Teresa d'Ávila, espanhola. Existe Santa Teresinha do menino Jesus, francesa, né? Tem um intervalo aqui de uns 300 anos que separa Santa Teresa d'Ávila na Espanha e Santa Teresinha do menino Jesus lá na França. Então Santa Teresa d'Ávila e irmã Kelly Patrícia eternizou essa experiência de Santa Teresa d'Ávila em uma belíssima canção que conta essa experiência de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, lá no Carmelo, lá no convento, ela tinha perdido umas chaves do convento. E na música que conta a experiência diz, por certo, a chave ela achava que tinha perdido ali, por certo, em algum corredor. Né? Mirava cada cantinho, mirava uma flor, um jarro, para saber se a chave estava por ali, se encontrava a chave. Quando na entrada do claustro, alguma coisa reluz. E ela diz, vi 2 formosos bracinhos pequenos de criança, para mim abertinhos, em forma de luz. Ó que menino tão lindo menino Jesus. E ela diz, fiquei até abobada, fiquei extasiada ante aquela lindeza. E quando ele indagou, quando ele perguntou meu nome, quase morri de surpresa. Ela vê o menino Jesus ao pé de uma escada, com os bracinhos abertos para ela, e o menino Jesus pergunta, como é teu nome? E ela responde, meu nome é Teresa, Teresa de Jesus, Teresa só de Jesus. E ela diz, e o teu? Quem é você, menino? Aí aquele menino responde para Santa Teresa d'Ávila, o meu é o teu nome ao contrário. Se o teu nome é Teresa de Jesus, eu sou Jesus de Teresa. Olha que coisa bonita, né? Se Jesus pudesse aparecer para mim e para você, meu irmão, e dizer, eu sou Jesus de Gisele, porque Gisele é minha. Eu sou Jesus de Viviane, eu sou Jesus de Arnaldo, de João, de Antônio, de Miguel, de Barnabé, de Paulo, de Antônio, de Maria, de Quitéria, de Teresa, de Joana. Se Jesus pudesse aparecer para você, dizer o teu nome nos lábios de Jesus, os lábios de Jesus pronunciarem teu nome e dizer, eu sou Jesus de você.
Eu vou contar até 3 e vou dizer, eu sou Jesus de, e você diz seu nome. Combinado? 1, 2, 3, eu sou Jesus de... Jesus entendeu tudo ali, vivo no sacrário. Né? Se Jesus pudesse aparecer para você e dizer, porque você é toda minha, porque você é todo meu, teu coração me pertence, você é minha, você é meu, eu sou Jesus de fulano, de cicrano, de beltrano, eu sou o seu Jesus. Seria uma graça ou não? Irmãos, nesse último grupo de oração do ano, será que nós estamos terminando esse ano com o nosso coração inteiro, como a gente cantava na oração antes dessa pregação? Assim como os magos foram diante daquele menino, daquele Deus escondido no menino, Jesus escondido na Eucaristia no formato de pão. Será que Jesus hoje pode receber nesse último grupo de oração do ano o nosso coração por inteiro? Ou nós vamos terminar o ano dando a Jesus o nosso coração pela metade? Será que Jesus, se aparecesse para nós, ele não poderia dizer, eu sou Jesus de fulana, eu sou Jesus de cicrana, eu sou o teu Jesus? Ele não poderia dizer isso porque o nosso coração ainda não é todo dele? E um último exemplo que eu queria dizer para vocês, mencionar, é de São Jerônimo. São Jerônimo, para quem não sabe ou esqueceu, São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia. O Papa da época, Papa Damaso, lá no século V, ano 400 e alguma coisa, o Papa Damaso incumbiu, deu a São Jerônimo a responsabilidade de traduzir a Bíblia do grego para o latim. E aí São Jerônimo fez um trabalho demorado, né? Se refugiou numa gruta em Belém, local do nascimento de Jesus. Ele era um monge, trabalhava com isso, um monge que vivia da oração, da vida de penitência, e se dedicou a esse trabalho que a igreja pediu a ele através do Papa Damaso, na época, de traduzir a Bíblia, né? Copiar do grego para o latim, traduzir mesmo, literalmente. E em uma de seus momentos, em um Natal, né, São Jerônimo, essa experiência está aqui relatada nesse livro, na página 54, é com esse relato que a gente conclui essa noite. Em um Natal daquele ano, São Jerônimo em oração, ele tem a visão do menino Jesus. E aí o menino Jesus pergunta para ele, Jerônimo, o que você quer me dar no dia do meu nascimento, no meu Natal? São Jerônimo responde, Divino Príncipe, o Senhor sabe que pelo Senhor, por vós, eu deixei tudo. Deixei a corte dos palácios, os esplendores da capital de Roma, as delícias da opulência, abandonei tudo, só para ser vosso. São Jerônimo vivia como um monge, entregue à oração e à penitência. O meu espírito, o meu coração, os meus pensamentos, o meu amor, a minha vida, toda é vossa, tudo é vosso. O que mais eu posso te dar? São Jerônimo pergunta ao menino Jesus. E aí o menino Jesus responde, Jerônimo, há uma coisa de que você esquece, e é isso que eu estou pedindo, é a isso que eu me refiro. Mas, ó menino que adoro e amo, São Jerônimo diz, menino que adoro e amo, amor de meu amor, coração de meu coração, vida de minha vida, o que me falta, o que me resta que eu ainda posso te dar? Seria eu então tão infeliz e traidor ao meu Deus, guardando ainda algo do dom que fiz de mim mesmo? Meu Senhor, se eu já te entreguei tudo, será que eu estou sendo um traidor que ainda tem alguma coisa que eu não te dei? E aí o menino Jesus pede a ele, dá-me os teus pecados. Vamos repetir essa frase? Dá-me os teus pecados. São Jerônimo, espantado, pergunta, meus pecados? Ó Deus, 3 vezes santos, e o que o Senhor quer fazer com os meus pecados?
E o menino Jesus responde: dá-me todos, para que eu os possa perdoar. Irmãos, quando eu li isso aqui, a imagem que me vinha na mente é quando uma autoridade policial, ele flagra um traficante com um punhado de drogas. E que ele prende em flagrante aquele traficante de drogas. Ele retém para si, ele toma, ele apreende aquilo que ele sabe que vai fazer mal àquele usuário, que vai colocá-lo até no caminho da morte, da destruição da sua vida. Ele apreende, toma, retém, retira daquele traficante a droga que está fazendo mal, que vai conduzi-lo para a morte. A imagem que me vinha é essa. Jesus, ele quer tirar de mim e de você a droga do pecado que pode nos levar à morte. A droga do pecado que eu e você tantas vezes traficamos às escondidas. Aparentamos muitas vezes uma imagem diante das pessoas, mas às escondidas vamos alimentando e traficando aquele pecado. Jesus hoje, com a autoridade do céu, ele quer reter, ele quer apreender a droga do pecado que eu e você trazemos escondida dentro do fundo da nossa alma e que tem causado a nossa ruína. Não vamos mais ser apegados ao pecado. Não vamos mais ser apegados a essa droga do pecado que a gente sabe que não nos leva a nada. O caminho, o salário do pecado, de São Paulo na carta aos Romanos, é a morte. O que Jesus quer nos ensinar nessa oitava de Natal? Que Jesus, na sua simplicidade, como a gente também rezava lá no começo da oração, antes de começarmos a pregação, no momento de oração, o que foi que a gente disse ao Senhor? Senhor, me ajuda com a tua graça, para que eu tire da manjedoura do meu coração toda palha de pecado e possa ornamentar a manjedoura do meu coração com aquilo que há de mais sublime, com aquilo que há de mais precioso. Não foi isso que a gente disse a Jesus ou não? Então, nesse último grupo de oração do ano, meu irmão e irmã, para que o nosso coração seja todo do menino Deus, o que nós podemos aprender neste último grupo de oração do ano, nessa oitava de Natal? O que Jesus quer nos ensinar para a gente não perder a simplicidade da manjedoura de Belém? Porque muitas vezes nós deixamos o orgulho tomar conta de nós, e nós vamos sendo adultos orgulhosos, que não sentem mais a necessidade da oração, da penitência, do jejum, de uma vida de sacrifício. Vamos nos achando melhor do que os outros. Alguém na comunidade nos magoou, a gente já não tem mais a humildade de pedir o perdão, de pedir a desculpa. Vamos deixando o orgulho tomar conta da gente. Vamos deixando o orgulho do tempo de caminhada nos envaidecer, porque eu tenho mais tempo de grupo de oração. Eu me sinto melhor do que quem está chegando agora. Não deixe esse orgulho tomar conta do seu coração, meu irmão, minha irmã. Nesse último grupo de oração do ano, vamos reaprender a humildade do menino Deus. Vamos deixar que ele tire do nosso coração todo orgulho, toda prepotência, toda vaidade, todo sentimento de grandeza. Que ele nos dê novamente aquele sentimento de dependência. Ele que, sendo Deus, se encarna na fragilidade de uma criança, para depender de São José, para depender dos cuidados de Nossa Senhora. Que nós possamos aprender novamente nesse último grupo de oração do ano a depender um do outro. A quando o irmão faltar ao grupo de oração na próxima sexta-feira de 2024, que não seja somente Ednei a lembrar, que não seja somente Gisele a lembrar, que nós possamos lembrar uns dos outros quando a gente se topar nessas estradas, passar pela porta da casa um do outro. Irmão, senti sua falta sexta-feira no grupo de oração. Vamos redescobrir a irmandade, a fraternidade, a união. Mais do que a irmandade, um só coração, uma só alma, um só espírito. Tudo aquilo que porventura a gente esqueceu nesse ano de 2023, nesse último grupo de oração, que esses santos que a gente mencionou no exemplo, sobretudo esse último caso de São Jerônimo, nos ajude a entregar o nosso coração por inteiro ao menino Deus, neste último grupo de oração, nessa oitava de Natal. Principalmente, olha que bonito, Jesus ele quer receber
até aquilo que nos afasta dele, até os nossos pecados, para que a gente não entre 2024 sendo a mesma miséria, mas decididos de sermos homens e mulheres renovados e renovadas. Quem quer, diga amém. Eu quero. Para a gente encerrar, nós vamos